Dia. A Fátia já me conhece, quando eu chego aos pais, a minha felicidade vai lá em cima, assim, caramba. Porque eu só consigo conceber uma boa educação com os pais, junto com os pais, não é verdade? A escola, se não tiver aliada à família, é uma escola fracassada desde o primeiro momento. Então, quando eu vejo uns pais aqui heróicos pais que com certeza vão ter que trabalhar logo em seguida, pediram talvez um tempinho para chegar mais tarde, essas coisas. Poxa, eu me sinto assim muito contente mesmo, caramba. Os pais estão motivados a ajudar nesse processo educacional do seu filho, porque é isso, educação é escola e família juntos, né, tentando falar a mesma linguagem, vendendo os mesmos valores, as mesmas virtudes. Então, é um momento muito importante para todos nós. Quero que vocês saibam que essas palestras para os pais, como vocês estão percebendo, estão sendo filmadas e vão estar sendo também disponibilizadas no site do Santa Mônica. A primeira que eu já dei lá na Taquara, vocês já têm acesso a essa palestra. O tema da palestra lá na Taquara era como harmonizar carinho, proteção e exigência na educação. Tema muito importante, que vocês com certeza têm uma dificuldade hoje de equilibrar essas necessidades, verdade? O tema que nos propuseram hoje falar é um tema também muito pertinente, que é a boa e a má estimulação na aprendizagem, que eu costumo traduzir essa linguagem de pedagogia como educar no encanto. Vamos tentar que vocês consigam compreender um pouco melhor por que o filho de vocês, muitas vezes, está totalmente desmotivado. Ou então, parece que não quer muito se ligar na lição de casa, fazer o dever, por que ele está com dificuldade de estar atento numa sala de aula, por que ele só se motiva hoje pelo videogame, pelo celular, não é verdade? Por que ele muitas vezes está rebelde na hora que tem que obedecer. Tudo isso vocês vão perceber que há uma relação muito bonita que acontece dentro da criança. E que quando isso não está sendo bem cuidado, não está sendo bem trabalhado na educação dos pais e na escola, vem umas consequências gravíssimas, que é o que nós estamos sentindo hoje, como eu dizia, né, desmotivação, um pouco de depressão infantil, um pouco de déficit da atenção, né? Por que está havendo tanto déficit da atenção nas escolas, né? Tem a ver com o tema que nós vamos ver hoje. Então, em primeiro lugar, então, vamos começar vendo como é que estão as nossas crianças hoje. Então, é o seguinte, né? Nós percebemos hoje que as crianças estão ficando muito tempo nos celulares, nos videogames, na televisão. E vocês são um pouco pressionados por isso, pela mídia, né? Parece que tenho que dar o celular, parece que eu tenho que dar, né, o videogame de última geração para que o meu filho seja feliz, para que o meu filho esteja realizado. E isso não é verdade. Sabe o que os filhos mais precisam? É de atenção de vocês, é de carinho de vocês. Eles precisam daquele exemplo de amor entre pai e mãe. É isso que eles mais gostam de ver nos pais, sabiam? Quando isso falta, sem dúvida, eles começam a ficar tristes. E os pais, então, pensam que o problema é que está faltando brinquedo, né? Eles acham que o problema é material, e não, é espiritual. Então, saibam que se nós queremos que nossas crianças se desenvolvam bem, nós precisamos proteger muito, né, a inteligência delas e dessa superestimulação que está existindo hoje na nossa cultura. Acreditem que uma criança que
como a gente ia mostrar aí, o nosso computador está tentando aí ressuscitar. Se vai tendo desde pequeno muito acesso a essa superestimulação eletrônica, isso vai afetando muito a inteligência da criança. Ela vai ficando com dificuldade de querer aprender. Olha que problemão. Ela não tem mais vontade de aprender. Ela tem vontade de o quê? Se divertir, né? Alguma coisa que seja emocionante, alguma coisa que seja legal, que seja prazerosa. Então, é óbvio que isso já vai sendo um inimigo para a aprendizagem. Porque, como vocês sabem, depois que você não educa bem a criança, eu tenho que pôr aí uma senha agora, não é isso? Então, quando ela não consegue estar bem educada nesse processo de aprendizagem, ela com o tempo vai ficando desmotivada, como eu dizia, vai ficando preguiçosa. Por outro lado, se você estimula corretamente, que era o que nós vamos tentar mostrar, o natural da criança é querer aprender mesmo. Ela gosta de estudar. Nós achamos que todo mundo não gosta da escola, que todo mundo não gosta de estudar, que todo mundo é preguiçoso para estudar. Isso não é verdade. Sabiam? Quer dizer, o natural da criança e de todos nós é vibrar com o conhecimento, é se entusiasmar com o estudo. Quem é bem educado na escola, desde a educação infantil, Fundamental 1, nesse processo de uma estimulação correta, então, a criança vai passando o tempo, chega no Fundamental 1, eu quero aprender, Fundamental 2, eu quero aprender. E chega no ensino médio e ela está animada a estudar, está pronta para enfrentar aqueles 3 anos de ensino médio difíceis, para enfrentar um vestibular. O que eu estou encontrando hoje, não só aqui no Santa Mônica, mas também em outras escolas que eu faço alguns trabalhos, é que as crianças estão chegando no final do ensino médio fracas, sabe? Sem capacidade de concentração, sem capacidade de compreensão mesmo de coisas tão simples. Mas é porque lá atrás, quando estavam no Fundamental 1, no Fundamental 2, a base não ficou sólida, não aprenderam de fato corretamente as coisas, então lá na frente ele sente uma imensa dificuldade de aprender. Então, tão fracos de cabeça. Os alunos hoje estão chegando no ensino médio com uma fraqueza intelectual muito grande, assim. Que me assustou, sabe? Eu tenho feito agora um trabalho muito personalizado aqui no Santa Mônica, conversando com os alunos do pré, quase que individualmente, vou orientando como fazer um horário de estudo, como estudar, como se concentrar. Tenho feito esse trabalho muito bonito e está dando bons resultados, mas eu tenho uma certa pena, às vezes, ao ver que eles estão um pouco fracos para acompanhar essa exigência. E depois eu também percebo, infelizmente, que estão um pouco fracos também psicologicamente falando. Isto é, não estão com garra para estudar, não estão com garra para viver um horário de estudo. É necessário investir muito nessa proteção do conhecimento da criança. Ela tem que estar sendo estimulada corretamente. Como mostra esse slide aí, as crianças possuem um desejo inato para o conhecimento, sabe? É o que eu chamo de encanto. Ela se encanta quando você, numa sala de aula, mostra um país, mostra uma borboleta. Ela se encanta quando ela faz uma experiência com a pilha, quando ela planta um feijão. Ela fica encantada. Percebam que há uma emoção de transcendência pessoal, um sentimento de admiração e de elevação, quando ela percebe uma coisa que eu não sabia. Caramba, como é interessante isso aqui, né? Como ela fica assim, caramba, que legal entender isso aqui, que legal me sentir que eu estou entendendo as coisas. Ela fica muito mais feliz assim do que num videogame. Garanto para vocês. O mundo real, ela é muito mais feliz que o mundo virtual.
mundo virtual é falso. E a criança, no início, sabe disso. Depois, ela se acostuma. E como é tão estimulante, e o marketing dos aparelhos eletrônicos são tão espertos, que sabem prender o interesse da criança, aos poucos ela vai perdendo esse encanto. E lá na frente, ela não tem motivação para estudar. E a gente acha que meu filho nasceu burro, né? Sabe, é que meu filho nasceu para preguiça. Não, não. Isso foi plantado na educação infantil e na educação fundamental. Então, lembre que o processo da aprendizagem se inicia lá naquele dia que a sua criança está brincando de cubinhos, sozinha. Ela se inicia quando ela está caminhando com você num campo, num parque. Ela está aprendendo, ela está absorvendo, ela está questionando. É tão bonito ver uma criança encantada. Não é não? Vocês já tiveram essa experiência, todos vocês. Então, saibam que esse processo é facilitado quando ela percebe também um certo carinho dos pais. Quando eles estão juntos. Isso como é difícil hoje, não é? Com a coisa do trabalho profissional, vocês têm que estar dedicadas à família e escola, ao trabalho e família ao mesmo tempo. Não é uma coisa hoje muito fácil, né? Vocês adorariam estar junto dos filhos de vocês, não é verdade? Mas, infelizmente, hoje, com as exigências econômicas, não é muitas vezes compatível todas aquelas horas que vocês gostariam, não é verdade? Então, saibam que talvez hoje o que está precisando mesmo é vocês cuidarem da qualidade dessa relação. Às vezes vocês têm pouco tempo, mas aquele pouco tempo tem que ser muito intenso, tem que ser muito entregue, muito carinhoso. Ela percebe que, poxa, quando o meu pai está comigo, ele não está lendo o jornal, ou não está vendo a novela, ou não está bebendo cerveja, não. Quando ele está comigo, ele está comigo. Ele nota isso. E isso é muito importante para o processo da aprendizagem. Tentemos entender agora um pouco melhor com esse esquema que eu costumo usar nas minhas palestras, alguns esquemas de aprendizagem que são interessantes para vocês captarem esses conceitos, às vezes um pouco abstratos. Então, a criança ela está imersa na realidade, né? E, como eu dizia, está com uma imensa inclinação para esse encanto. O que é esse encanto, então? É vibrar com o conhecimento, é vibrar com a descoberta das coisas. Mas ela, no início, ela consegue fazer isso sozinha, mas já passando o tempo, ela precisa ser muito estimulada. Estimulada na escola, principalmente, mas também na família. Um pai que chega em casa cansado do trabalho e vai ler um conto para o filho, é um tremendo estímulo. Um pai que chega, uma mãe que chega cansada do trabalho e vai com ela e vai contar uma história, colocar uma música, já está sendo um ótimo estímulo para a criança. Sabe, ela precisa inicialmente desses estímulos. E a escola, uma boa escola, como Santa Mônica está atualmente trabalhando, ela sabe que não pode deixar a criança assim solta, não pode ter uma programação solta. Como entrou na educação o tal do construtivismo, vocês já ouviram falar, foi colocado de forma errada, né? O construtivismo é uma coisa positiva, uma coisa boa, quando é bem orientado. Quer dizer, a criança, de fato, tem que ser ajudada a construir na sua cabeça, né, os seus raciocínios, os seus estímulos. Ela vai construindo sozinha com o estímulo, como está mostrando aí. Agora, isso foi depois mal interpretado, e então acharam, não, deixar a criança fazer o que gosta, sem programa, sem currículo e tal. Hein? Isso não funciona. Então, saibam que nós precisamos, numa escola, ter uma programação séria, uma programação para cada aula, super equilibrada, um estímulo bem colocado de acordo com a idade, né? Isso é a escola que está melhorando muito, graças a Deus. Agora, sabe outra coisa que ela também se encanta? Atenção, senhores pais. Ela se encanta com o seu exemplo. Como ela gosta de ver um pai alegre, um pai generoso. Não, meu pai é o meu pai do mundo. Eles falam assim para os amigos, né? O meu pai é forte, né?
o meu pai chega em casa e ainda ajuda a minha mãe na cozinha. Eles reparam em tudo isso. Vou contar uma história para vocês que eu costumo contar em alguns lugares, que é bem emblemática, é muito significativa, né? Um pai da Barra da Tijuca chegou mais cedo em casa, na sexta-feira, como hoje, e aí chegou para o filho que tinha 9, 10 anos e falou: filho, quem que você gosta mais, hein? Do papai ou da mamãe? É um bom exemplo esse, não? E aí, o filho, nessas horas, fica com aquele sentimento de justiça muito aguçado, e falou: posso falar de verdade, pai? Pode. E o pai achava que ia ganhar, porque tinha dado um videogame um mês antes, né, do aniversário. Né? E aí, posso falar, pai? Quem gosto mesmo é do Jorge, o jardineiro do Play. É ele que me acompanha na lição de casa à tarde, quando o senhor não está aqui. É ele que torce comigo pelo Flamengo, quando o senhor chega de tarde em casa. Né? É ele que me empresta, às vezes, um dinheiro para tomar um sorvete, porque não tem aqui ninguém para pedir. Né? A mãe também está trabalhando. Né? É ele que realmente se preocupa comigo. Então, reparem, é um exemplo, uma história interessante, né? Porque a criança, ela anda atrás desses modelos, né? Desses exemplos, dessas virtudes, né? Para que, desse afeto, né? Para que se sinta realmente enfim, num equilíbrio emocional importante, né? E quando isso acontece, então saibam que há uma aprendizagem saudável. Ela ocorre de forma muito correta. Isso é o modelo de educação que eu sonho para vocês, que eu sonho para o Santa Mônica. O problema, aí vem, agora o mal entra na cena, né? A superestimulação. O que quer dizer isto? É quando os pais, sem perceberem, começam a estimular demais. Como? Muitos celulares cedo, muitos videogames cedo, muita festa, cara, sabe? Muito shopping, muito mal, faz muito mal para a criança. Ah, mas ela gosta. É que ela não tem consciência daquilo que lhe faz mal. Nós, pais, temos que saber que isso faz muito mal. Reparam que a criança, inicialmente, na superestimulação, ela sente uma rejeição. Ela prefere, como eu dizia há pouco, que o pai leia para ela do que brinque sozinha no videogame, não tem a menor dúvida. Mas depois ela vai se adaptando, né? Porque nós nos adaptamos a tudo, e que aquilo, de fato, traz uma estimulação emocional interessante, os sentidos gostam, mas aquilo vai prejudicando. Vejamos alguns exemplos de superestimulação que estão muito comuns hoje. Então, a mãe encheu o filho de brinquedos, né? Porque ela vai pedindo, não é assim? Então, ela vai sendo super estimulada toda semana com brinquedos novos, né? Isso é muito ruim. Depois, os pais vão atendendo aos seus caprichos. Ah, mãe, me dá esse pirulito, me dá essa roupa, me dá esse livro, me dá. E a mãe, achando que tem que ser uma boa mãe, dando tudo, né, vai satisfazendo todas as suas exigências da comida, nas festas, nas viagens. Aí a mãe, percebendo que parece que mais famosa com as suas amigas, tem maior visibilidade, colocando o filho em outras atividades extraescolares, vai pondo a filha no balé, no alemão, no jazz, na natação, no futebol e tal, e a filha tem uma agenda de executivo, né? Já viram filhos assim, né? Que não tem tempo para nada, né? Isso é péssimo. Eu sempre pergunto para os pais: e quando é que ele brinca, hein? E quando é que ele está com os seus amigos lá do Play, hein? Que é muitíssimo mais importante que todas essas atividades que não são próprias nessas idades. Isso é mais para o ensino médio, né? No fundamental, talvez no Fundamental 2, algum esporte é bom depois da escola, uma coisa assim, ponderada, sem dúvida que é interessante. Vem todo o problema da puberdade, tudo isso, o aspecto hormonal é bom ter algum esporte, mas não de forma muito excessiva, como está dito ali, né?
Pois é, ela começa a dormir pouco, né, e começa a ficar nervosa no dia seguinte, e todo assunto do som e imagem que a gente está falando aí. Então, reparem, né, que quando ela está assim, o que acontece? Acontece uma superestimulação. E sabe o que acontece quando isso aí está a causa da passividade dos seus filhos, muitas vezes. Eles ficam passivos. Eles ficam chateados, preguiça mental, uma apatia totalmente desconhecida. Mas não sei o que acontece com meu filho, de repente ele agora está desinteressado. Ele antes era tão carinhoso, agora ele fica dormindo à tarde, não quer sair do quarto, fica só no computador. Eu não sei o que acontece. Eu sei, é uma superestimulação. Você simplesmente acabou com o encanto da criança. Ela já não quer mais aprender, ela não quer mais estudar. Estão vendo ali? Ó, a superestimulação foi aos poucos, sem os pais perceberem, enfraquecendo o desejo de conhecer, de admirar, né, de contemplar, que é tão bonito na criança, né? Então, a criança fica acostumada a essa superestimulação, quer sempre mais, porque é assim que acontece com o desejo, né? Assim como nós, quando começamos a comer mais, né? Começamos a comer mais, comemos a comer mais, engordamos, comer mais, engordamos, comer, não é assim que acontece com todos nós, né? E assim também com a bebida, e assim até com outros desejos satisfeitos, né? Na medida que nós vamos satisfazendo, né, num grau exagerado esses desejos, o nosso psique, o nosso organismo pede sempre mais. Então, assim, a criança também, ela vai querendo sempre mais estimulação, sempre mais, começa a ficar hiperativa, nervosa, não satisfeita consigo mesmo, né? É aí que você começa a ver, né, toda essa busca de novas sensações. Então, os pais começam a ficar desesperados. Caramba, eu não sei mais o que fazer com o meu filho, eu já estou dando tudo para ele, e já estou gastando um dinheirão com todos os seus desejos, mas eu não sei, ele continua desmotivado. É que os pais estão apagando, né, apagando um incêndio com gasolina, cada vez estão aumentando mais, sem perceber a sua superestimulação. Então, é óbvio que vai se convertendo em um adolescente que já viu tudo, já teve tudo, mas não quer mais nada. Assim eu vejo o jovem hoje no ensino médio. Eles estão assim. E sabe, eles percebem o mal disso. Isso aqui é legal, né? Eles são conscientes que eles estão estragados já, entre aspas. Estragados é uma palavra muito forte. Já estão desgovernados, talvez. Eles gostariam de não estar. Eu dei aqui nesta sala uma palestra no outro dia para o pré. Eles pediram, professor, nós não temos tempo para nada, estamos desesperados, me ajuda. Eu falei, calma, eu vou fazer um horário para vocês. Fazer um horário de estudo, um horário para ir no shopping, um horário para ir andar na praia. Vamos fazer aqui, vocês vão ver que isso é uma coisa meio psicológica. Na verdade, vocês têm bastante tempo. Quem é o melhor aluno? Aí peguei o melhor aluno, fui ali numa sala, peguei um computador e comecei a fazer um horário para eles, direitinho, com várias cores, super convincente e tal. Aí, no final, o Alexandre chegou para mim e falou, caramba, não é que nós temos tempo para caramba? Ah, professor, já entendi. É que ninguém lá na sala tem forças para viver esse horário aí. Não consigo, não conseguem. Então, é isso que está acontecendo. O jovem fica muito estimulado para viver isso tudo. Então, nós ficamos preocupados. Poxa, e agora o que eu tenho que fazer? Então, nós, muitas vezes, começamos a ter reações para consertar isso que já está meio que estragado e, muitas vezes, continuamos aprofundando no problema, né? Então, primeira estratégia que eu percebo alguns pais fazerem quando o filho começa a ficar viciado em computador, não é? Viciado em celular. Qual é a reação dos pais, Fátima? Tira tudo. Isso é bom? Não, não é bom. Tirar tudo, castigar, tal, não. Isso é um processo que vai deixar a criança com mais raiva ainda, ela vai procurar outros caminhos mais nocivos para ver tudo isso que ela precisa ver, que precisa se comunicar, ela precisa estar com os amigos. Então, é uma estratégia que, na minha opinião, não é muito salutar.
né? Uma outra estratégia, então tá bom, já que o meu filho está desmotivado, não quer nada, então eu vou enchê-lo, como eu dizia há pouco, de atividades, né? Assim, pelo menos ele vai de uma coisa para outra, né? Ele é obrigado a sair de casa, ele é obrigado a se movimentar, ele é obrigado a fazer coisas, e obviamente isso também não é nada bom, como eu dizia, porque vai ficando estimulado, muito estimulado, e não vai estudando, não vai estando na vida em família, que é importantíssimo. Nessas idades, até aos 14 anos, as crianças têm que ficar muito com os pais, com os amigos, sabe, é uma porcentagem, se eu digo 70% do tempo dele é escola e família. 30% ele pode estar em alguma atividade dessas aí, é muito interessante, algum esporte, alguma música, alguma coisa de pintura e tal, está tudo ótimo, mas quando se começa a ter excesso nessas coisas, aí a criança começa, como eu dizia, a ficar meio desequilibrada. Deixar a criança acordada mais tempo para poder cansá-la é uma estratégia que os pais adotam, que não é nada boa, porque lembrem sempre desse conselho que eu vou vos dar agora, né? Grande parte dos problemas psicológicos que acontecem lá na frente, até na idade adulta, está relacionada com a falta de sono. Vocês têm que dormir sempre muito bem. Quem não dorme bem hoje e agora, aqui os presentes, procurem um médico, porque está cada vez sendo mais descoberto isso, que grandes problemas psicológicos têm a ver com poucas horas de sono, ou até as pessoas acham que estão dormindo, mas não estão dormindo, não estão descansando, e isso afeta depois um monte de problemas. Na criança, então, muito mais. Elas precisam dormir muito na infância, precisam dormir muito na Fundamental 1 e 2, então, se elas não descansarem, eles vão ter problemas. Depois, os pais então não conseguem mais, desistem e começam a ceder, outra estratégia muito errada, a todos os caprichos dos filhos, sabendo que isso só vai piorando, né? Entupir a criança com a TV, bom, então, vai para lá, não me perturba, estou cansado, né? Não é assim? Pelo menos eu vou ficar aqui na minha e tal, e pronto. Isso é o que a gente está vendo em geral, então é algo muito, muito ruim. Então, o que é que nós temos que tentar fazer? É recuperar esse educar no encanto, né? Temos que humanizar a rotina da criança. Vamos lá, vamos pensar agora, vocês que estão com filhos, né? Sei lá, dos 6 aos 11 anos, mais ou menos, não é isso, Fátima? Então, essa idade, você tem que fazer um balanço. Bom, como é que está o horário do meu filho, né? Ele está com tempo para brincar, ele está com tempo para fazer a sua lição, ele está com tempo para ter amigos, eu estou com tempo para estar com ele. Como é que a gente pode equacionar todas essas minhas obrigações com essa educação da família? Sabe, a gente tem que começar a fazer esse reestudo do horário. Acho que é um grande passo que nós temos que fazer, sabe? Porque se nós não conseguimos isso, né, nós começamos a sentir dificuldade depois. Pois, dentro desse esquema de horário, talvez num fim de semana, promover atividades em que a criança faça as coisas com o coração, mas onde ela está fomentando a imaginação. Promover atividades em que ela se sente feliz com coisas simples, sabe? A criança, aqui no Fundamental, lá 6, 7 anos, elas vibram com coisas muito simples, não precisa de nada complicado. Todos nós lembramos, quando éramos pequenos, né, como a gente gostava de ir numa praia, num parque, né, como a gente gostava de lançar pipa, como a gente gostava num campeonato de bolinha de gude, né, andar de bicicleta, né? Sabe, né? No outro dia um colega meu disse que, uma pessoa bem apessoada, ele teve essa ideia, né? Falar, sabe, eu vou sair com meu filho hoje, vou lá no Bosque da Barra, que é ali, ali perto da Cidade da Música, né? E eu vou levar uma pipa que eu comprei de um camelô, gastei R$10, ele me falou, né? E vou passar o dia com meu filho só com essa pipa. Levamos um lanche, sábado de manhã, fez isso, e ele diz, olha, João, foi um dos melhores programas dos meus últimos anos com meu filho. Eu já tinha ido na Disney, eu já tinha ido nos shoppings, já tinha ido e tal, como meu filho vibrou, eu e ele empinando pipa. Então, saibam que isso é uma realidade, a criança quer mesmo estar com vocês, ela quer coisas simples, ela quer montar coisas que entrem em contato com a natureza, né?
passeios em parques, praias, andar descalço, subir em árvores, todas essas coisas com prudência, evidente, mas tudo isso é o que a criança, na verdade, gosta. Respeitar muito a sua natureza, né? O seu ritmo de sono, a sua maturidade afetiva. Não é nada bom quando os pais sentem um desejo de antecipar etapas, né? Respeitar muito, né, a sua infância, as suas fases, né, que ela durma bem, já dizíamos, evitar separações prolongadas, né? Às vezes os pais, por necessidades profissionais, têm que viajar, têm que estar, enfim, no trabalho. Saibam cuidar muito isso, né? Formas de compensação, uma ligada, um Skype. A criança tem que te ver e tem que sentir a tua presença muitas vezes por dia, quando você está viajando, né? Para que ela se compense de alguma maneira. Brinquedos de acordo com a faixa etária, né? Toda hora estão me perguntando, eu dou ou não dou o celular para uma criança de 6, 7, 8 anos? A minha resposta é, olha, não dê. Não dê. Não precisam. Se você precisa, por alguma coisa assim, só se comunicar com ele, então compra um celular baratinho, né? Mas, hoje em dia, os pais querem o celular para se mostrar muitas vezes, porque eu já estou podendo, ou porque, enfim, o filho está pressionando, então eu me sinto obrigado a conceder esse capricho. Mas saibam que se é esse iPhone, que vocês sabem que vem esses joguinhos, que vem, liga-se na internet, tudo isso está sendo uma coisa bem complicada, porque eles ficam horas e horas nesses aparelhozinhos, que fazem depois, como a gente foi vendo aí, muito mal para ela, e às vezes, se está ligado à internet, entra nele qualquer coisa que não é muito boa, é muito nociva. Tivemos aqui nessa escola, recentemente, né, um caso, né, de uma mãe uma professora, não foi aqui, foi na Taquara, que uma professora pegou de um menino de 9 anos o celular na escola e estava cheio de pornografia, né? Mas coisas horrorosas, assim. As crianças com 9 anos já têm tudo isso no celular, se os pais não estão ligados, né? Então, é óbvio que elas são muito espertas, elas comunicam entre elas aprendem rapidamente esses caminhos todos de ver tudo isso. Isso vai afetando depois muito, né, o equilíbrio da criança. Então, se querem dar um celular, coloquem, então, algum filtro que existe para celular. Saibam programar os celulares para que eles só possam ter acesso a determinadas coisas. Tudo isso, quando não se sabe, se recorre a um técnico, se recorre a uma pessoa entendida, e a pessoa orienta para que eduque corretamente. Ter muito cuidado também com isso, os pais, às vezes, querendo antecipar etapas, como eu já dizia, então vão colocando roupas impróprias, vão fazendo com que ela pois tenha já o seu namoradinho, né? Puxa, é muito ruim, né? O namoradinho da minha filha tem 7 anos, né? Quer dizer, não é bom esse tipo de conversa, né? Porque não é próprio de uma criança de 7, 8, 9, 10, 11 ter um namoradinho. Isso não é o momento ainda. Já chegará o momento de ser o seu namoradinho. Mas se ela vai vendo esse assunto de forma tão vulgar, é óbvio que depois vai ficar complicado ela viver uma sexualidade correta, vai ter uma família depois assim harmoniosa e vai ter complicações lá na frente. Tenham muito cuidado, né, com essas músicas infantis que estão hoje sendo comercializadas nas festas, né? Eu, no outro dia, estive numa festa de crianças e eu fiquei chocado com as músicas que estavam tocando na festa. E os pais nem percebem, né? Toca em todas as festas, sabe? E daí? Faz mal em todas as festas, faz mal em todas as crianças, não é? Então, nós temos que ter muita vigilância desse sentido, né? De estar atentos, não permitir algumas danças que às vezes aparecem na televisão, vocês já viram isso, né? E que estimula, mais uma vez, superestimulação da sexualidade da criança no momento impróprio, onde ela não tem ainda significado nenhum para aquilo, mas que vai deixando raízes complicadas que depois, lá no ensino médio, dá tanto trabalho consertar, né? Então, fiquem atentos a esses assuntos todos. Olha como é importante isso, né? Valorizar a beleza, né? Hoje está na moda essas bonecas, né? iMonsters, né? Uma coisa assim, né?
Isso, que de beleza não tem nada, né? Ah, mas hoje a beleza é subjetiva. Não, a beleza tem as suas regras, tem o seu lado subjetivo, evidente, mas tem as suas regras objetivas, tem a sua estética, e há que estudar tudo isso. Então, saibam que a criança adora um livro de artes, adora ir no museu de artes, né? Levem nesse CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, tem tantas exposições para criança. Tem programas tão felizes. Levem as crianças no Teatro Municipal aos domingos, R$ 1 a entrada, não é verdade? E tem momentos para as crianças, se não me engano, é o primeiro domingo de cada mês, às 11 da manhã. É um programa belíssimo, a criança fica toda encantada com aquele prédio, com aquela música. Elas adoram música clássica, saibam disso, né? Porque ela percebe a beleza de tudo aquilo. Que a casa de vocês esteja sempre muito bonita. Às vezes não é possível ter flores todos os dias, mas pelo menos alguma vez por semana. Olha aí como a nossa diretora fez questão de colocar ali um vaso de flores. Olha que detalhe, mas não fica bonito? Reparem, como a beleza logo nos encanta, né? Pois isso é importante para que o nosso lar se sinta um lar acolhedor, que o filho adore estar em casa, que sinta amor na família. Isso tudo é muito importante. Então, meus amigos, que cada dia nós possamos nos encantar com os nossos filhos, né? Olha que pensamento final eu gostaria de deixar com vocês, né? Eles vão ficar encantados quando veem nos pais, como eu dizia no início, muito carinho, muito amor. É isso que mais encanta a criança. É ver que os pais se gostam, é ver que eles se respeitam, que eles estão, pois, muito preocupados com a educação dos filhos e se dedicam a eles. É isso que os filhos se encantam dentro de uma família. Poxa, meus pais são muito bons. Então, eu sei que todos têm problemas, têm dificuldades, todos nós temos isso, mas é aí que está o nosso desafio de montar uma família equilibrada, uma família feliz, né? Então, fica esse meu último recado, né, que não nos preocupemos somente, então, em que não haja uma superestimulação, é uma preocupação dessa palestra, né, mas que também nos preocupemos em que haja uma estimulação correta, né, uma estimulação não só acadêmica, pedagógica nas escolas, mas também uma estimulação na virtude dentro do lar. A criança se encanta mesmo, né, com um pai responsável, com um pai feliz, um pai alegre, um pai generoso. Eu gosto muito dessa virtude, né? É sempre uma virtude que a criança desperta para algo mais. Poxa, esse meu pai chega cansado em casa, poderia ir deitar, poderia ir para a televisão, mas eu percebo que ele chega e ainda tem forças para brincar comigo, tem forças para, na medida do possível, acompanhar a lição de casa. Ele tem forças para, enfim, me ler um livro, me contar alguma coisa. Então, quando a gente percebe isso, quando a criança percebe isso, ela fica muito feliz. Então, agora, eu gostaria de ouvir vocês. Gostaria que vocês fizessem alguma pergunta, alguma inquietação, que eu pudesse ajudar. Temos aqui um microfone à disposição para que você se lance. Eu sei que a primeira pergunta é sempre a mais difícil. Depois que a primeira pessoa faz, as outras já se estimulam. Então, por favor, perguntem sem medo, porque isso é muito importante, essa participação, que eu aprendo também com vocês, saibam disso. Diga lá. Bom dia, eu sou Fernanda, eu tenho uma filha de 6 anos. Ótimo. E eu acho que, atualmente, que a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio. Isso. Né? Que é mais difícil de tudo. Muito. Principalmente que os valores estão muito diversificados. Não que eu esteja aqui dizendo que os meus são melhores do que os dos outros. Certo. Mas essa abordagem, cada dia, fica mais difícil de acordo com o que você pensa. Isso. Uma criança chegar em casa com 6 anos e dizer para você: a minha amiga falou que vai na casa do meu amigo beijar na boca. Falo, Jesus, isso é uma turma de 6 anos. Pois é, então as coisas estão chegando muito mais cedo do que vocês possam imaginar. Aí, assim, assusta. Não que eu esteja dizendo que um é melhor ou pior, eu quero que isso fique bem claro. Aí eu digo, Lívia, você não tem idade para isso. Né? Tem o papai, tem a mamãe, você quando crescer, vai casar, vai ter namorado. Mas o momento não é esse.
O momento agora é de brincar, são seus amigos. Isso. Mas isso está certo? Não tem como eu dizer que não está certo. Certo. Aí todo mundo diz assim, e o preconceito? Né? Certo. Mas eu tenho que afirmar, eu digo muito para ela, a nossa família não acredita nisso. Isso. O tempo todo eu friso isso. Você vai encontrar várias coisas diferentes, mas a nossa família não acredita nisso. Esse é o caminho? Então, você está indo muito bem, viu, Fernanda? Em primeiríssimo lugar, colocar na própria família o que eu chamo o manual de instruções de uma família feliz, que existe, hein? Agora, eu acho mais importante, Fernanda, você dar um passo além, que é não ter vergonha ou receio de mostrar que existe sim uns princípios universais para todo ser humano, que é preciso encontrá-los e depois vivê-los. O que nós estamos vivendo hoje na cultura, e esse foi o tema da minha primeira palestra lá no Taquara, que vocês podem assistir no site do colégio, que justamente a minha primeira palestra teve que começar por aí, exatamente porque esse é o principal problema hoje na educação, que é o tal do relativismo ético, relativismo moral, que parece que então não há mais verdade sobre nada, que não se pode mostrar que existe uma posição clara. Então, os pais ficam um pouco inseguros. Pô, será que eu estou sendo um fundamentalista e dizendo que isso está errado? Não, é que a verdade não te pertence. Parece um peixe fora d'água. Isso. Eu me sinto assim, fora de um contexto. Então, Muito difícil. imagine eu como professor de ética, que dou aula na universidade, que dou aula em tantos colégios, em tantos ambientes familiares, né, o meu primeiro discurso é sempre esse: olha, senhores pais, existe sim princípios claros do certo e errado, que não são meus, são da nossa natureza humana, que nós temos que saber descobri-los, pensando neles. Vamos fazer o exercício com você agora. O que aconteceria com uma criança de 6, 7 anos beijando na boca? Vamos pensar juntos, todos nós aqui. Isso vai gerar o quê? Eu acho que, primeiro, você está estimulando uma coisa que não é a época. Sim, mas não geraria uma grande confusão psicológica na criança? Com certeza. Ela saberia o que é o amor nessa idade? Não. Então, vejam, você está antecipando, né, um sentimento que vai prejudicar a criança, vai tornar ela, depois desse momento do beijo, vamos supor, um momento de frustração, porque ela deu um beijo e não sentiu nada, não teve nenhum resultado real. Foi só uma brincadeira, foi uma emoção. Vai queimar a etapa. Vai queimar a etapa. Então, o que é ética? Ética é perceber, através de uma ação, se aquilo provocou um bem ou provocou um mal. Eu consigo experimentar, com o caso, espero que ela não experimente, mas eu já vi assim, em outros momentos, que quem vive de forma errada, lá depois ela tem consequências. A gente tem que pensar sempre nas consequências. Consequências nocivas, vai prejudicar o desenvolvimento psicológico da criança. Então, eticamente, todos os seres humanos são capazes de perceber que isso está errado para a criança. Isso é ética. É perceber que existem valores que eu, racionalmente, estudando eles, pensando neles, percebo que aquilo não é um bem para a criança. Não é que a minha criança não faz bem, mas para a outra criança faz. Não, para todas as crianças. Então, quando você sabe disso, você está habituado a pensar sobre esses valores e ter um fundamento mais racional e não tanto emocional, que hoje as pessoas estão sendo educadas do ponto de vista emocional. Eu sinto que eu posso, eu sinto que eu não posso. É o tal do emotivismo, que é uma doença hoje da cultura do momento. Provoca nos pais, então, como se o certo e errado fosse uma coisa de emoção. Então, não sei, estou um pouco insegura. Não, ela é racional, eu preciso descobrir, preciso estudar. Então, se sinta muito bem, sendo firme e mostrando para a sua criança, explicando para ela que, e ela tem condições de aprender com 7 anos, que essa ação vai ser prejudicial para ela. Assim como se uma mãe não deixaria aqui nenhuma filha... Vocês viram o Jornal Nacional ontem, não? Anteontem? Olha um exemplo interessante. O Jornal Nacional anteontem mostrou a seguinte notícia: uma criança mata um instrutor com 9 anos porque estava fazendo um curso de metralhadora e aí, na hora que estava treinando lá, perdeu o controle e matou o instrutor. Eu, quando vi aquela notícia, eu falei, poxa,
Quem foi o pai que deixou fazer esse curso de metralhadora? Então, é exatamente a mesma coisa. A filha que vai beijar um menino com 7 anos é um curso de metralhadora. Então, tá fora da época. Então, é um exemplo muito feliz, analogia, para vocês entenderem que nós, muitas vezes, estamos deixando os nossos filhos fazer curso de metralhadora com 7 anos, 9 anos. Isso pode ser ir numa festa. Deixa ou não deixa a minha filha ir numa festa de 11 anos? Depende. A festa é uma festa sadia, vai estar as famílias e tal. Lógico que eu deixo. Agora, é uma festa que, quando a gente deixa a filha ver aquele ambiente música, aqueles meninos lá, tudo já todo maquiado, tudo aquilo, eu não vou deixar, evidentemente, porque vai rolar coisa errada. E hoje a cultura está a deixar quanto mais cedo melhor, então, não. Então, se eu quero o bem da minha criança, eu não vou deixar. Que mais? Outra pergunta. João, lá. Professor, bom dia. Meu nome é Simone. Boa, Na Simone. verdade, tenho 2 realidades bem diferentes em casa. Eu tenho um de 4, que é um menino com uma personalidade própria, e tem uma menina de 10, que tem uma outra personalidade. E aí a gente estava falando, você acabou de falar agora a respeito de ética, né, a relatividade da ética. E a gente está num mundo globalizado hoje em que eu parto da premissa que nada pode ser categorizado como efetivamente errado. Porque, em alguns lugares, por conta de cultura, por conta de criação, de existência humana, né, existem outros requisitos de certo e errado. Então, eu sempre parti da premissa de trabalhar com a conscientização dos meus filhos, os 2. Falo com o de 4, como eu falo com a de 10. Né? O que você acha disso? Então, muito bom. Olha, eu vou te explicar que, quando você falou lá na segunda parte da pergunta, que eu parto da conscientização, você está sendo, justamente, vivendo a minha ética. Porque qual é o fundamento dessa consciência? De onde nasce esse fundamento que diz que está certo ou errado aqui dentro? Foi você que criou? Sim, nós temos, de alguma forma, esse sentimento. Né? Então, mas de onde vem? Vem da base. A base é o fundamento ético, que é igual para todas as culturas. Nós temos que entender que eu sou muito culturalista, eu respeito as culturas de vários povos, de várias civilizações. O que estão tentando misturar é dizer que a cultura está por cima da consciência. Não está. A cultura tem que estar dentro da consciência. Aconteceu já na história, algumas culturas estarem por cima da consciência. Eu vou nos índios, e vamos nos astecas, e vamos e tal. E, de fato, havia sacrifícios de crianças, tal. Mas, se você for analisar a consciência de um asteca, ele tinha um sentimento de bem sacrificando a criança, porque ele achava que a sua criança iria ser salva nos deuses. Então, havia uma deformação do conhecimento e levava a uma deformação da consciência. Então, a nossa consciência, às vezes, está deformada pela cultura. Então, você, ao formar os seus filhos na consciência, você tem que saber que essa consciência precisa estar sempre sendo corrigida, formada. Como? Perguntando para pessoas de confiança, pessoas que você vê que são modelo idôneos de vida, e perguntar para eles se, olha, eu estou deixando a minha filha de 10 anos, não é isso? Pois com o computador no quarto, sozinha, com internet. Eu acho que não tem problema, porque hoje todas as crianças têm, né, todas as colegas dela têm, então a minha consciência não me diz nada. O que você acha? Isso é uma postura correta de um pai. E se essa pessoa que você consultar for uma pessoa honesta, ela vai dizer, olha, você sabia que se você deixar a sua filha sozinha no quarto, com internet, você está deixando entrar na sua casa qualquer vagabundo? Você quer isso para a sua filha? Não quero. Você não pôs fechadura na porta? Pus até grade nas janelas. Pois a internet está entrando tudo. E entra mesmo. É que os pais, às vezes, são muito inconscientes. Não, minha filha não tem nada dessas coisas confusas. Ela só fica baixando música. Ela só fica falando com as amigas. Abram o olho, senhores pais. Mas, na verdade, não eu acho que, assim, ela tem uma ideia inicial de tudo na vida, como nós temos. Isso. Né? E o que eu não retiro quando eu trabalho com conscientização, eu pergunto primeiro qual é a primeira visão dela. E a gente vai reconstruindo essa visão dentro do contexto que a gente vive. Sem dúvida, mas saibam que, então, essa conscientização, ela tem que ser formada, sabe? Os pais têm que saber que a consciência, no começo,
até aos 7 anos, ela está muito bem na criança. Dos 7 aos 11 anos, ela começa a ser deformada pela cultura, se não houver um trabalho dos pais. É isso que você está fazendo, na verdade. Então, saibam que os pais, sim, têm que estar formando os filhos na consciência delas. Filho, essa beijar na boca não é muito bom por isso e por isso. Olha, filha, deixar um computador sozinho no quarto não é bom por isso vamos deixar na sala de estar, que assim a gente pode te ajudar, e assim a gente pode te acompanhar, e assim você não é assaltada dentro do seu quarto, como você tem medo de ser, a sua filha seja assaltada num ônibus, numa rua, então eu não vou deixar que o meu filho seja assaltado num quarto. E quem fala em celular e fala em computador, pode falar em todos os outros problemas que hoje estão na preocupação de vocês, né? Quando vai no shopping, quando é que vai numa festa, quando vai numa viagem com a coleguinha, né? Pô, que viagem é essa, né? Quem são os pais dessa criança, dessa amiga? O que acontece? Onde eles vão estar? Isso tudo é formar a consciência da criança. E, obviamente, vai quase sempre hoje chocar-se com a cultura do momento. E aí os pais se sentem pressionados. Pô, mas eu não estou sendo igual a todos, né? Há uma pressão para você um pouco ser igual a todo mundo, né? Então, isso é que é o grande problema da educação hoje. E os pais, infelizmente, eu sou como nem a Fernanda, a minha família não é desse tipo de cultura, porque eu estou indo contra a cultura. Hoje, uma família honesta, aqui entre nós, ela tem que ir mesmo contra a cultura do momento, porque a cultura do momento é antivalores, né? Então, é óbvio que, se eu quero defender e resguardar os valores tradicionais da família e da felicidade de uma família, eu tenho que ir contra. Então, uma boa família hoje que vai contra a cultura do momento, que não dá o celular, que não deixa na festa, essa é a família boa, essas são as que eu valorizo, não ao contrário, né? Quando todo mundo vai na onda de todo mundo, já se sabe que a coisa vai descendo ladeira abaixo e a coisa vai complicar, não é verdade? Quem mais quer perguntar? Eu vi alguém levantando a mão aí. Não estou vendo. Aqui. Bom dia, João. A minha pergunta é a seguinte: de que maneiras nós podemos estimular os nossos filhos a questão do gosto pelo estudo? Muito boa pergunta. Meu filho tem 10 anos. Ótima pergunta. E ele já começa a apresentar falta de vontade de estudar. Ótimo. E, assim, eu achei que isso fosse acontecer um pouco mais para frente. Não. Então, como que a gente então, estimula... já é filho dessa superestimulação, não é verdade? Talvez não muito, porque assim, não tem videogame, tem uma coisa de questão dele já tem perceber celular? A diferença. Celular só usa em horários que está na escola, traz para a escola para poder fazer contato se o transporte não vier. Tá, não coisa tem simples. Jogos, essas coisas. Não tem jogos, tá ótimo. Não tem. Mas veja, então essa pergunta é muito boa e muito lúcida para todos os pais, né? Eu tenho ensinado aqui na escola, né, já dei palestra para a turma aqui de 10 anos, 11 anos, que desde o começo eles têm que habituar-se a viver um horário. Certo? A criança não consegue fazer isso sozinha. No início, ela precisa de um aprendizado, como eu fiz para o pré-vestibular, que já está muito atrasado, né, a aprender isso. É nessas idades mesmo, quando começa agora o Fundamental 2, né, que quando começa a ter muitas matérias, muitas lições diferentes, você tem que organizar com a filha um horário, né, e depois acompanhar, né? Não basta só fazer, porque você vai saber que ela tem dificuldade de viver aquilo na prática, né? A virtude, como eu tanto ensino aqui na escola, é um hábito, né? Um hábito que exige, pois, uma repetição, né, de ações difíceis no começo, mas que há que dar pois, um estímulo positivo para a criança, para ela perseverar nesse esforço. Então, mas além dessa montagem de engenharia de um horário, né? O que é mais importante, atenção agora que eu vou falar que é um conceito importante de virtude, é que nós só perseveramos num esforço quando é por alguém ou por alguma causa. Quando nós nos esforçamos por nós mesmos, para o nosso ego, tem um dia que a gente chuta o balde. Isso é o processo de qualquer criança. Eles conseguem até no primeiro dia de aula fazer um horáriozinho, que a tia em geral pede, sugere fazer e tal, mas depois a criança, porque não está com uma capacidade de pensar nos outros, de pensar em umas causas, ela está muito egoístinha ainda, então ela chuta o balde e vai dormir à tarde, ou vai ver, vale a pena ver de novo, ou vai ver a novela, o que for, a Malhação. Então, em primeiro lugar, monte um horário e depois peça para ela, quando for estudar, coloque
a foto de você, por exemplo, na mesa. Eu sugiro essa experiência, tem dado certo, tem muitas crianças aqui na escola. Coloque a foto de uma pessoa que você ama, para que você consiga, na hora que você não está muito afim de estudar, você olhe para ela e fala, por amor à minha mãe, eu vou continuar estudando. Por amor ao meu pai, que está trabalhando e dando um duro desgraçado para me pagar a escola, então eu vou estudar pelo amor ao meu pai. Quando nós educamos as crianças a viver alguma coisa que é exigente, um horário, no caso, por amor a alguém, isso produz um resultado impressionante na criança. Sabe? Porque ela, no fundo, através do seu estudo, está descobrindo uma nova sensação, que é a experiência do amor verdadeiro, né? Que é sacrificar por alguém. E quando você educar a criança assim, desde os 10, 11 anos, ela já vai tendo uma maturidade própria para que depois persevere lá na frente, nos estudos, começa a ser responsável e começa a descobrir, pois, porque ela já está preparada para o amor, ela consegue descobrir quem ela é, qual é o seu caminho profissional futuro, e depois ela, então, por um ideal já de faculdade, então ela começa a sacrificar por esse ideal. Começa pelos pais e depois termina no ideal. Então, é assim que uma boa educação tem que ser realizada. Que mais? Vamos ouvir aqui. Ó, tem outra ali na frente, depois o microfone aqui para essa senhora, então, por favor. Meu nome é Carla. Eu tenho uma preocupação bem pessoal, na verdade, né? Então, assim, a minha filha, ela tem 10 anos, está no 5º ano, e por motivo de trabalho, eu sempre viajei, sempre mudei muito de casa. E é só eu e ela. E eu nunca... Minha mãe, no início, até falava, deixa ela comigo, tal, mas eu sempre levei ela comigo. Então, nesses 10 anos, ela já passou por 10 escolas e 4 escolas de balé. Então, ela vem assim, conhece várias experiências. Você falou da superestimulação. Então, eu sou assistente social, então eu sempre levei ela em movimento sem terra, assentamento, projeto social de periferia, que eu vou a trabalho. Sempre apresentei para ela essas outras coisas. E aí, você falando isso, eu fiquei me questionando se isso, que tipo de dano que isso pode ter para ela também. Sem dúvida. Essa experiência de escola tão rotativa, teve um ano que ela passou, eu mudei 3 vezes durante o ano, e ela passou em 3 escolas diferentes em um ano só. Certo. Então, Bom, veja. Porque assim, eu também não tenho, quero deixar claro, eu também não tenho escolha. É a trabalho, eu tenho que ir. Então, quando a sua situação é simples, veja. Mudar de escola não tem nenhum problema, não. Porque a criança está nessa fase de desenvolvimento das virtudes, e entre elas da convivência. Eu sou português, vocês já perceberam pelo meu sotaque, né? E eu também passei por essa experiência, sabia? O meu pai veio para o Brasil, no 7º, 8º ano eu fiquei numa escola, depois no ensino médio numa outra, no ensino médio outra, ensino médio outra, e depois um pré-vestibular no outro. Eu tive em 6 escolas em todo o meu itinerário escolar. E eu, analisando esse meu itinerário, eu vi que foi uma experiência interessante, porque eu ganhei uma capacidade imensa de fazer amigos em pouco tempo, né? Então, eu aprendi com essa experiência. Então, tive sorte, talvez pelo meu temperamento comunicativo, a minha facilidade de se aproximar das pessoas, foi fácil. Não sei como é que será a sua filha nesse aspecto temperamental, né? Você, então, vigie sobre isso. Mas saiba que não há muito problema nessas idades, a pessoa está mudando, não. O que acho, sim, problemático é ela estar se envolvendo com as questões do sem terra, dessas questões mais dos adultos. Isso não é um problema que ela tem que estar preocupada com isso, e ver a mãe preocupada com isso, e você compartilhar com ela, né, pois tal passeata, ou tal visita, ou tal, né, tipo de coisa que é o seu trabalho, não é verdade? Então, eu pouparia ela de todas essas preocupações, eu deixaria ela totalmente bloqueada, né, porque não faz bem para ela já nessas idades envolver-se nessas questões sociopolíticas, não é verdade? Então, a minha preocupação com você é por aí, não tanto pelas escolas, que as crianças adoram conhecer pessoas novas, sua filha é comunicativa, pergunto? A sua filha é comunicativa? Então, ela teve facilidade de logo fazer novas amigas, não teve? Ela nunca teve problema de adaptação das escolas, então, sorte a sua, como eu. Então, não vejo problema por esse lado, vejo sim pelo outro, de não envolver em questões que não são ainda o momento, não é verdade? Então, saiba compensar isso de alguma maneira. Então, pondo
num clube um clube de esportes, ou alguma atividade de dança, assim, que ela fica ocupada nisso e você possa trabalhar nesses outros horários. A última pergunta. Infelizmente, vocês têm que trabalhar e eu me preocupo com isso. Professor João, tenho 2 netas, uma de 11 e outra de 14. E agora, Facebook e WhatsApp tomaram conta da vida dela. Eu e meu marido, os avós, somos avós, percebemos que já não temos mais espaço na vida delas, né? Mas, assim como nós, outras pessoas, outros amigos, também comentam a mesma coisa. E usamos de todas as técnicas, a gente tenta fazer o que possível, né, para que a gente represente mais alguma coisa, ou que isso melhore, ou saia da vida delas, para que elas percebam, né, que isso não é o importante, não é a maior parte da vida delas. A gente tem outras coisas mais importantes. Mas é difícil competir com essa tecnologia de hoje em dia. O que podemos fazer? Tá. São Meu marido, perguntas... como o senhor é português, exige muito delas também. E realmente é um conflito muito grande. Se o senhor puder me ajudar de alguma forma. Então, veja, eu vou lhe ajudar do seguinte modo, né? É um problema complicado hoje concorrer com a tecnologia, né? Eu não sou ingênuo de achar que isso é uma coisa fácil, né? Em primeiro lugar, saiba que é próprio da criança, nessas idades, começar a se independizar dos pais e dos avós. Eles têm que conquistar a sua própria liberdade, o seu próprio caminho. Então, na adolescência, um dos momentos mais difíceis da adolescência é justamente quando eles começam a cortar o cordão umbilical, né, psicológico dos pais, dos avós. E é um processo que todos nós passamos por isso, não é verdade? Então, não há que se estranhar muito que eles estejam se afastando de vocês, do ponto de vista presencial, pelo menos. Agora, em relação às novas tecnologias, né, o que eu sempre sugiro é o seguinte, né, em primeiro lugar, colocar uns horários próprios para isso. É possível, porque eles estão ainda sob sua autoridade, não é verdade? Então, é muito possível que você, então, no computador em casa, ponha os horários próprios para isso, né? Olha, vocês vão poder usar o computador em tais momentos para fazer os trabalhos, para se comunicar no Facebook. Não pode ficar aberto, liberado, geral, como eles gostariam. E isso custa fazer isso, mas tem que ser firme, porque como a gente acabou de ver aqui, que isso vai provocar a tal da superestimulação e vai afetar os estudos, como já deverá estar afetando as suas netas, não é verdade? Então, como é que eu posso permitir uma coisa que está prejudicando elas? Não posso. Então, eu tenho que ser mais coerente e falar para ela, tive uma palestra hoje na escola, me explicaram que essa superestimulação vai afetar o seu conhecimento, o seu resultado na escola. Então, ele nos sugeriu que nos limitasse nos horários. Então, você vai, a partir de hoje, ver em tais horários, vocês planejam juntos, fazem um acordo, um tratado de Tordesilhas, não é verdade? Para saber quais são os horários que são possíveis. Lembre-se que esse computador tem que ter os seus filtros. Existem uns filtros de pornografia muito claros que ajudam muito as crianças a não entrarem em sites inconvenientes, que fazem muito mal, e elas estão entrando, saiba disso, né? Isso, entram mesmo e são estimulados pelos amigos, pelo tal. E com relação ao celular, é a mesma coisa, né? Existem formas de programação do celular para que a criança tenha acesso só a determinados programas, a determinados jogos. Então, é tudo uma questão de se informar um pouco mais com pessoas entendidas. Então, fico muito feliz que ela tenha estimulado a vir, né? Pelo menos eu percebi que ela então ficou tocada com os valores que foi falado na palestra. Então, fico muito feliz que ela tenha reagido assim. Então, falou, olha, o professor João Malheiro, que você conheceu, falou na palestra que faz muito mal para uma criança de 14 anos e de 10 anos ter o computador liberado. Não é bom. Vocês sabem quantas horas está aconselhado pela Associação de Pediatria Americana, que é um órgão internacional de maior peso nessas matérias, para que uma criança, até aos 14 anos, possa ter acesso a esse mundo eletrônico por dia? 2 horas no máximo, somando
celular, videogame, Facebook e tal. Elas estão ficando, na média das pesquisas, de 5 a 6 horas por dia. Então, é o triplo do necessário e do conveniente. Então, consegue entender por que as crianças estão todas desmotivadas, todas sem estimulação, porque elas estão sendo enfraquecidas 3 vezes mais do que poderiam. Então, há uma relação, por isso essa palestra é muito didática, né? Mas as crianças estão desmotivadas, as crianças não querem estudar. Lógico que elas estão sendo enganadas pelas tecnologias, e então elas estão, no fundo, se enfraquecendo sem perceber. Eu já percebi isso há muito tempo, então a gente tem que saber mostrar que o computador é muito bom, ele pode ser muito útil para os trabalhos, para as pesquisas, até para a comunicação entre os amigos, não tem nenhum problema nisso, mas com o tempo certo. Tem que ter um taxímetro. Tem que gerar o taxímetro. Se gerar o taxímetro, você vai ver como ele começa a ser muito mais safo. Agora, se o taxímetro é de graça, você pega um táxi que não tem que pagar nada, ele vai ficando horas e horas e horas, e vai deixando a pessoa muito mal. Então, queridos pais, tenho que terminar. Estou muito feliz, eu sei que vocês estão, as perguntas foram todas muito pertinentes, foram nos pontos chaves mesmo, vocês pegaram o conteúdo da palestra, me deixou muito feliz. Espero que a gente possa se encontrar em outras ocasiões aqui, com certeza vamos nos encontrar. Assistam a outra palestra que já está no site, que foi na Taquara. Daqui a alguns dias vai ser lá na Caxambi a outra palestra para os pais. Sempre vai sendo filmada, sempre vai sendo colocada no site. Mas o importante é que vocês continuem nos apoiando nesse projeto das virtudes. Que, como eu dizia no começo, assim como a sua neta gostou, eu percebi, eu já fui em várias salas de aula dessas palestras, eu vi que eles ficam encantados com as virtudes, porque eles não sabem muito sobre isso ainda. Então, na medida em que nós, pais, vamos ter que acompanhar e ensinar também com exemplo, né? Nós dando exemplo também no computador, o meu computador da minha casa está na sala de estar também, não tenho computador no meu quarto, eu dou exemplo. Como é que eu vou ensinar para as minhas crianças se eu depois sou incoerente? Não, eu falo para eles, olha, o que atrapalha uma criança atrapalha um adulto, nós não somos imunes a esse tipo de problema. Então, eu dou exemplo de computador na sala de estar e quero que todo mundo me veja ali trabalhando igualzinho a um adolescente. Então, mais uma vez, muito obrigado e até um outro dia.